Galerinha, galerinha, galerinha. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que segunda-feira maravilhosa. Olha só, que segunda-feira maravilhosa, minha gente. Vocês, hein? Vocês, hein? Fizeram o que no final de semana? O que vocês fizeram no final de semana? Vocês descansaram? É, porque tem que descansar mesmo. Tem que descansar. Galerinha, estica esse bom dia aí. Tem que ser um bom dia de esticar. Bom dia, bom dia. Um bom dia esticado, com energia. Segunda-feira com energia, galera. Vamos que vamos? Bora, tá aqui conversando com o meu diretor tá ali, chega ali, vamos lá, olha o tempo aí, tudo mais, nós estamos tranquilos, segunda-feira, de produtividade para vocês, olha aí, os queridos que estão aí, em quais municípios, vamos lá, vou falar aqui quais são, deixa eu ver, Padre Marcos, quem mais? Riacho Frio, Alvorada do Gorgueia, Barreiras do Piauí, Belém do Piauí, Beneditinos, Betânia, gente, Betânia do Piauí, Cabeceiras, Coronel José Dias, Disseu Arco Verde, Domingos Mourão, Fartura Isaías Coelho, Oeiras, juntinho com a gente, rapaz, muito bem, pessoal do YouTube, Cleber Macedo aí, esticando o bom dia, o Marcos dos Santos aí, rapaz, essa turma não é brincadeira não. Fartura esticando aí o bom dia. Isaías também junto com a gente. Tô gostando de ver, olha aí, vamos começar nosso projeto 2. Projeto de aprendizagem interdisciplinar 2, meus queridos. Vejam bem, e a pauta qual é? O mundo do trabalho, conceitos e definições. Vocês são fera demais. E a gente já começa falando sobre o mundo do mercado, que a gente está falando o quê, gente? As resoluções sobre este mundo, sobre esse mundo de mercado que hoje está muito competitivo. Isso é pauta para que vocês possam levantar o projeto, a pesquisa de vocês acerca desse projeto, tá certo? Então perceba o seguinte, é com o passar do tempo que você vai aos poucos começar a entender que este mercado está passando por transições constantemente. A turma aí de Alvorada do Gorgueia aí, ó, esticando bom dia, botando escola agrícola do Denox. Rapaz, essa turma é demais, viu? Essa turma é demais. Eu quero a participação de vocês todos, hein? Aproveita e coloca aí, meus queridos, de todos os municípios, de todos os polos, coloca o professor mediador, coloca quem é o professor mediador, iniciando este segundo módulo, um módulo aí que vai fazer com que a gente chegue até o final do ano de boas com conteúdo. Qual é o objetivo? O objetivo, gente, a gente conceituar e trabalhar, além de refletir esta importância na construção da vida do profissional dentro do mercado de trabalho, tá? Então, se faz muitas projeções e é uma pauta para que você possa elaborar, por exemplo, um estudo específico para vocês. É esse estudo que você começa a verificar que algumas situações, hoje em dia do mercado, elas estão passando muito rápido. O detalhamento é rápido demais. Você começa a desenvolver todo um processo de adaptação. Hoje o mundo traz alguns fatores que são diferenciais, como os conhecimentos. Então eu tenho conhecimentos empíricos, eu tenho conhecimentos teóricos. Esse conhecimento ele vai fazer toda a diferença no mercado de trabalho hoje. Você, profissional de secretariado que está entrando agora no mercado, que vai entrar, que já está no mercado, precisa entender isso, precisa que você saiba que esse conhecimento que é investido, ele é trabalhado, ó, na cultura, minha gente, nos processos de comunicação. Então, os processos comunicacionais, hoje, eles são diversos. É só lembrar que essa vertente da comunicação, ela hoje se faz necessária em 4 pilares. Você tem hoje o digital, você tem hoje o visual e você tem hoje o cinestésico, ou seja, 3 fatores
que diferenciam, mas hoje o mercado de trabalho também exige a questão do auditivo. Você aprender a ouvir. E isso faz parte hoje, gente. Isso faz parte. Como é que tirei, meu diretor? Que eu botei aqui, puxei e não foi. Faz parte hoje da estrutura de mercado. Aprenda o seguinte. Essa estrutura de mercado, ela faz parte também de um outro mecanismo. Que mecanismo é esse? O mecanismo de entendimento desta equidade, da comparação de igualdade no mundo do trabalho atual. Tá certo? Isso, professora aí de fartura do Piauí, professora mediadora Lúcia Fátima. Muito obrigado, minha querida, por estar colocando o seu nome. Tamo juntos. Então, este mercado hoje, ele vai ser reforçado por habilidades. As chamadas habilidades que se diferenciam. Olha só aí, ó. As skills, e essas skills, eu vou ter hard e eu vou ter skills soft. Soft skills, as comportamentais, e as hard skills, as técnicas. O mundo do trabalho hoje é dividido em relação a esses dois pilares de habilidades. Tá, mas o que é hoje o mundo de trabalho? Como é que ele está hoje em dia? O que ele traz de diferencial? Como é que é isso? Primeira situação, eu tenho as atividades humanas que elas são hoje resselecionadas, reeditadas, mas que você pode estar colocando em prática saber, o teu saber. Ou seja, verifica hoje em dia os profissionais que já estão há muito tempo, alguns que já pararam de buscar o conhecimento, o saber está ficando atrasado, retrógrado, ultrapassado. Todavia, o espaço onde acontecem as atividades, eu vou ter também um outro fator que está sendo diferencial hoje, que é as relações interpessoais. Dentro do secretariado, você vai ver muito isso, minha gente. Você vai ter que lidar com pessoas, mas também lidar, por exemplo, com produtos e serviços. Serviços aí é você entender, porque eu sou secretário ou secretária, eu não tenho que saber qual é os benefícios dos serviços que a minha empresa vende. Nananina, não. Está erradíssimo. Erradíssima. Você tem que saber, sim, detalhes dos benefícios dos produtos e serviços que você vende. Você tem que estar ali envolvido no discurso, principalmente com outras empresas, quer sejam nacionais e internacionais. Você não pode parar. As técnicas e tecnologias envolvidas na atividade, ela está nessa perspectiva de quê? Numa perspectiva de mudança contínua. Aí é que entra a facilidade de se comunicar. Por quê? Porque se você tem facilidade de se comunicar, por exemplo, se você é bilíngue, se você é trilíngue, ó, o pessoal de Coronel José Dias aí colocando, Margarida da Silva Costa, mediadora, muito bem, olha aí, tá vendo? A turma colocando aí, eu quero o nome dos mediadores, meus queridos, é isso mesmo. É aí que você vai ter toda uma concepção de que há uma construção. Por isso que eu coloquei esta fotozinha aqui, porque é um quebrazinho de cabeça, mas depende só de uma pessoa? Não. Depende de vários. Então, gente, a coletividade hoje é uma máxima dentro deste mercado, dentro do mundo do trabalho. Todavia, a atividade humana, veja bem, esta atividade humana, ela tem uma construção. Qual é a construção, professor? Uma construção de competências, habilidades que vão repercutir
em todos os outros conceitos relacionados ao trabalho, que vão repercutir no mercado, nas relações de trabalho, no vínculo empregatício, na cultura organizacional, no salário, na legislação trabalhista, na tecnologia, na saúde mental, no capital intelectual, no capital humano ou capital financeiro. E isso tanto faz. Por quê? Porque você vai ver o impacto em vários desses pilares. A sociedade hoje é construída por meio também do trabalho. É essa relação que eu quero que vocês vejam, que o mundo do trabalho, ele conecta. Conecta o quê, por exemplo? Conecta as situações que estão acontecendo dentro da sua empresa com o que está acontecendo na questão globalizada. Vamos colocar aí, 3 problemas causados pela ação do ser humano. Olha aí, na biodiversidade, dentro do mercado. Você vê aí quilômetro de habitante perdido desde 2000. É o equivalente ao que a 8 vezes a capacidade, a área do Reino Unido. Você vê que as espécies selvagens estão ameaçadas, né? 1 milhão apenas. E você vê, tudo isso repercutindo também nas toneladas de comidas perdidas, gente. Olha aí a perda econômica em relação à comida. Olha o impacto do mundo do trabalho nessas perspectivas da biodiversidade. Então você vai ver, meu querido mediador aí, José Antônio, com seus alunos queridos aí de beneditinos, vocês vão ver que o que nós buscamos entender neste mundo do trabalho é que todo o processo de construção dele mesmo é invisível, certo? É invisível. E passa por uma transformação, uma coisa com o objetivo de criar realmente um aspecto, né, um benefício, onde este benefício ele tem toda uma construção em cima de um produto. O mundo do trabalho ele é capitalista, gente, tá? Então, o capitalismo ele visa o quê? Visa o lucro. Quando você vai para dentro da organização, a tua experiência pessoal, e aí eu vou pedir para o meu querido diretor fazer aí a dobradinha entre o slide, você vê, o mundo do trabalho. Perceba bem, olha só qual a estrutura que você pode levar aí em consideração, tá? Você tem um impacto tanto positivo como negativo para o capitalismo, com o capitalismo e do capitalismo. O lucro no mundo do mercado, no mundo de construção, você, quanto mais competências técnicas e comportamentais você tiver, mais você vai gerar lucro para a organização. Como assim, professor? Por meio da sua produtividade. É claro que quando o empresário, o empreendedor, ele te contrata, ou você vai ser empresário ou empreendedor também, né? Porque você pode estar aí também e ser um empreendedor, um secretário ou uma secretária empreendedora, tá? Na sua carreira ou abrindo uma empresa, você que sabe. Neste mundo de mercado é importante você ter essa consciência de que quanto mais você tem capital humano, mais esse capital humano vai ter que ter capital intelectual e mais ele vai produzir gerando lucro para bens físicos e bens imateriais. A relação há uma repercussão enorme, mas hoje, neste mundo do trabalho, as empresas e organizações precisam ter a consciência de que esse consumo ele vai estar aumentando, só que mais um consumo consciente. E isso repercute no mundo do trabalho também, na qualidade de vida do ambiente de trabalho, na perspectiva em relação ao aproveitamento dos profissionais. Quando você coloca a questão da quantidade, nem sempre a quantidade é qualidade. Sabemos muito bem sobre isso, porque você pode trabalhar menos horas e produzir mais. Resta saber se você vai estar trabalhando da forma correta, com a ferramenta correta, no modelo correto, tudo isso alinhado. Porque alguns trabalhos exigem um trabalho massificado em números, em quantitativos. Mas o quantitativo não vai dizer o qualitativo. É uma coisa diferente. Qualitativo para quantitativo.
Quantitativo, eu vou ter mais volume, porém, no qualitativo, eu vou ter mais conteúdo, substância. É essa situação que alguns nichos, alguns mercados estão começando a visualizar. O ser humano no centro deste mercado, no mundo do trabalho, tá? Onde ele aprende a trabalhar menos, entre aspas, e produzir mais. Porém, da forma correta, alinhando o eixo físico, o eixo emocional, o eixo até intelectual e até espiritual, os 4 eixos aí alinhados. Então, cada vez mais, e principalmente depois da pandemia, nós tivemos esse alinhamento. É por isso que ao longo da nossa disciplina, já nesse segundo módulo, meus queridos, vocês vão ver que tem uma construção de conteúdo muito mais robusto para vocês, tá? Retornando para os slides. Então, essa experiência pessoal e profissional, para exigir, e também, você olha aí as figurinhas, elas estão relacionadas ao que, professor? Há vários outros ambientes, a questão da biodiversidade. O mercado, ele interage com as cidades verdes, ele interage com os oceanos, e isso impacta, o mercado do trabalho impacta o oceano, a agricultura é impactado por ela e vice-versa. A terra selvagem do mesmo jeito, a água, o clima, a comida, a saúde. Olha o que a gente está interagindo com o mercado, gente, e com este mundo do trabalho. Então, os impactos nas mudanças climáticas fazem parte do mundo do trabalho. A água, em termos de limpeza da água, proteger os lagos, a água de uma forma geral, também como estrutura. A comida, o uso melhor do meio ambiente, isso tudo entra na pauta do mundo do trabalho. Agora, quando eu especifico, por exemplo, quando eu entro num contexto onde esse contexto, presta atenção, hein? Esse contexto é um contexto que vai trazer mais, proporcionar mais situações onde o mercado, ele fosse, como se fosse um guarda-chuva, o guarda-chuva aqui do mundo do trabalho, ele vem como uma espécie de manutenção da sociedade. Como assim, professor? Porque, por exemplo, se não ocorresse trabalho, como é que o ser humano iria viver? Como é que ele ia viver? Já começa por aí, não é? Tá, os outros modelos, gente, sistemas econômicos, por exemplo, né, eles ficaram fadados ao fracasso. Então, por que o capitalismo ele interferiu tanto nesse mercado de trabalho? Por quê? Porque a mão de obra é vendida. A interação entre a mão de obra e os mercados, ela vai existir? Eu posso dizer para sempre? Não sei, mas eu posso dizer que durante séculos. Séculos, certo? A venda da mão de obra. Sempre você vai ter pessoas vendendo a sua mão de obra para no final do mês receber um salário. Sempre você vai ter pessoas trabalhando como autônomas, por exemplo, no mercado, para serem o salário. Ou seja, se a pessoa trabalha muito, ela tem muito dinheiro. Se ela trabalha pouco, ela tem pouco dinheiro. Ela é pouco remunerada. E eu vou ter também pessoas que vão fazer o dinheiro trabalhar para eles, que é a mentalidade, ou seja, o mindset dos investidores, pessoas que investem e fazem o dinheiro trabalhar para eles, eles não trabalham por dinheiro. E isso, é claro, exige uma educação financeira, uma educação profissional muito grande e passa para aqueles que construíram isso uma outra posição de investidores. Assim como vou ter aqueles donos, os empreendedores, os empresários, que são donos do capital e pagam pessoas para terem este ativo de resultados dentro do mercado de trabalho. Então, a atuação profissional depende muito, gente, dos fatores ligados à economia. E esta economia hoje, ela afeta as várias relações de trabalho. Eu tenho um autônomo. O autônomo, gente, ele é o capital. Quanto mais ele trabalha, mais ele ganha. Se ele fica doente, ele simplesmente perde esses dias que ele ficou doente. Ok, eu tenho aquele que vai
buscar o capital já em um estado de aprendizado. Eu tenho o que é reconhecido hoje como trabalho doméstico. Antes não era. E hoje nós temos também o voluntário, que ele dispensa o capital por uma causa, por um propósito, o eventual trabalho esporádico, onde eu terei ou não regularidade, o que é chamado avulsamente, para que eu possa ampliar essa questão do avulso, é em tempos ou sem um compromisso, por exemplo, da consolidação das leis trabalhistas, a chamada CLT. E o temporário, onde já é regulamentado pela CLT, esse fator de ser chamado apenas e ser executado o trabalho, ele ganhar só pelo que ele fez, o trabalho temporário. Então, esses tipos de relações de trabalho, elas vêm passando por uma mutação. Mas quando eu penso, por exemplo, nós estamos em 2022, e quando chegar 2050, meus queridos. E quando chegar, e aí, minha querida Maria Gildete aí de Isaías Coelho, e quando chegar, olha só, e de Beneditinos aí, o José Antônio também, e Belém do Piauí, que deu um bom dia esticado, quando chegar em 2050, meus queridos, a qualificação, ela vai ter que estar a pleno vapor, principalmente quando se fala em automação. Os avanços em IA, em tecnologia artificial, já é uma realidade. Ou seja, pessoas que não investiram na informática, por exemplo, nós teremos, como já temos agora, os chamados analfabetos, botei letrinha de mas, analfabetos digitais. Exploração, esta exploração vai exigir? Vai, mas maior tecnologia. Aí eu falando nos tipos de trabalho, eu já posso ampliar um pouquinho mais. Eu continuo com os mesmos modelos? Continuo, mas lembro que eu estou sendo inserido, o diarista, eu tenho o trabalho voluntário que já existe, o trabalho temporário também, o eventual, o estágio, o autônomo, todos, e vai se inserindo mais, e nessa inserção, o que acontece? Eu tenho também outros tipos de análise dos empregos, desde a Revolução Industrial, meus queridos. Nós não tínhamos, por exemplo, um avanço tecnológico tão grande como foi nesta pandemia. Nós tivemos, nesta pandemia, um adiantamento tecnológico de 10 anos, coisas que iam acontecer há 10 anos, daqui a 10 anos começaram um avanço agora, nesses últimos 2 anos, 2020, 2021. Um dos professores que começa a falar do impacto da inteligência artificial é o Harari, que é colocado ou também como Harari, mas é Harari. Ele coloca, o professor, ele vai falando sobre os 2 tipos de habilidades, a física principalmente, mas a cognitiva, tendo como um papel protagonista nas revoluções digitais. As habilidades cognitivas estão mais restritas, então eu não posso continuar numa perspectiva de deixar isto acontecer mais e mais, para ali a Raquel que está aí com a gente, não é isso? Para a turma aí de Rafael Martins, que está em Cocal de Telha, show de bola, mediadora Érica Visgueira aí, professora, olha aí, Macedo Brito aí, pessoal aí da unidade Macedo Brito de Cocal de Telha,
Turma grande, turma boa, tudo uma boa. Kleber Macedo aí também, que eu acho que eu já falei. Ó aí, tá vendo? Turma toda aí juntinha, reforçando que o professor coloca que o problema crucial não é criar novos empregos. Não é criar novos empregos dentro desse mundo do trabalho. É criar novos empregos dos quais o desempenho dos humanos seja melhor do que os algoritmos. Olha só. O algoritmo hoje, dentro das redes sociais, principalmente, é uma realidade. O algoritmo hoje traz consequências, e essas consequências, elas estão ligadas a essa situação. Vejam o que pode acontecer. Olha só o que pode acontecer. Essa análise que ele faz é em cima de algumas previsões. As previsões, ele coloca como alerta que é impossível ter absoluta certeza de que como é que o mundo vai ser em 2050, claro, mas ele, como historiador, ele coloca que a única coisa certa é que o ensinamento das escolas hoje será irrelevante daqui a algumas décadas. Olha que profundo e olha que assustador, gente. Olha só o que é assustador, meus queridos que estão aí em Riacho Frio, em Padre Marcos, em Oeiras, em Isaías Coelho, em Fartura, em Domingos Mourão, em Disseu Arco Verde, em Coronel José Dias, em Colônia do Gurgueia, em Cabeceiras, em Betânia do Piauí, Beneditinos, Belém do Piauí, Barreiras do Piauí, Alvorada do Gurgueia. Vocês que estão aí, imagina aí, vocês vão ter, né? O que vocês estão estudando hoje, amanhã já vai estar ultrapassado. Olha só, as escolas de hoje será irrelevante o conhecimento que é ensinado hoje. Então, isso mostra o quanto você tem que se empenhar no capital intelectual. Ele reforça isso e ele sacramenta no livro dele das 21 lições. Depois vocês podem pesquisar, tá? Pesquisem direitinho, 21 lições para o século 21. Né? Nós estamos no século 21. É interessante vocês olharem a perspectiva de Sapiens, né? E ele reforça uma coisa que um dos grandes antropólogos, eu pedi para o meu querido diretor compartilhar a telinha, um dos grandes antropólogos, o que ele reforça, meus queridos? Que o ser humano é um ser gregário. Luiz Marins, professor Luiz Marins, que é da mesma linha do professor Harari, ele coloca esta perspectiva de que o ser humano é um ser gregário e ele vai precisar estar em grupos. Ok. E automaticamente, esse ser humano que é um ser gregário, ele não passa a ser mais um Homo sapiens. Homo sapiens. Você passa a ser hoje um Homo habilis. Homo habilis. Então, veja bem, ó, Homo habilis. Veja bem, Homo habilis. Olha o que eu escrevi aí. Tá vendo? Habilis. O habilis, botei abalas, mas é habilis. Habilis. Por que Homo habilis? Porque, olha bem para mim e vê que eu estou enfatizando. O habilis. O habilis aí, a habilidade. Quanto mais você neste mundo do trabalho tiver e aprender habilidades diferentes, quer ver? Pergunte para você mesmo. Qual foi a habilidade comportamental que eu aprendi do semestre passado? Comportamental. Qual é, professor, a habilidade comportamental? Trabalho em equipe. Estou tendo mais paciência de trabalhar em equipe? Estou tendo paciência de me formar como um líder? Quero ser um líder? Quero calibrar o meu comportamento. Comportamento. Calibrar quer dizer o seguinte, não é deixar você de ser quem você é, mas é você ter mais habilidades comportamentais para lidar com pessoas, por exemplo, que você sabe que não gostam de você. Inteligência interpessoal. Inteligência social. Homo habilis. Não é mais Homo sapiens. É Homo habilis. E técnica. Aprendi um Excel. Aprendi um AutoCAD, fui atrás de ver no YouTube lá, até onde tem lá as aulas gratuitas e tal para poder fazer. Na teoria, estou ali buscando muita coisa, o professor não tem onde praticar, mas pelo menos você está buscando a teoria, e quando você pegar no computador,
com certeza não vai ser a mesma coisa que você pegar sem saber de nada, certo? Então veja, o homo habilis é a máxima hoje. E ele reforça isso. Este homo habilis, ele chega à perspectiva de que para o lado comportamental e técnico tem que ter um equilíbrio. 50-50. No técnico, você vai focar em mais um idioma. Você tem que saber mais um idioma. Você, não sabendo, você limita o teu espaço. Você só atua aonde tem seu idioma. E aí? Quer trabalhar numa transnacional, numa multinacional? Quer sair do local onde você está? Quer ficar onde você está? Depende. Depende qual é o teu propósito. E ele relata tudo isso neste livro. Ele questiona, ele provoca. Certo? Pois é, a Lia colocando aí verdade, né? Tamo junto, minha querida. Retornando. Então, o nosso professor, ele coloca que ele explica o motivo das 21 lições para o século 21, é para trabalhar as vidas em fases iniciais, um aprendizado onde ele possa adquirir essas habilidades que eu acabei de colocar para vocês. Ou seja, construindo a sociedade que tem este equilíbrio. Todavia, entenda o seguinte, que ele tem algumas frases que são impactantes, mas que precisam ser refletidas. Olha só aí, ó. O maior risco que enfrentamos não é do vírus, ele já falando sobre a situação do vírus, mas os demônios interiores da humanidade. Mas não há necessidade de reagir propagando ódio, ganância e ignorância. Podemos reagir gerando compaixão, generosidade e sabedoria. Veja que ele tem um tratamento diferente, gente. Aqui é um comportamento, não é? Aqui é um princípio, uma essência. E ele coloca isso, fazendo a relação pelo momento que nós vivemos. Tá? E quando ele coloca aqui demônios, não está ligado à religião, não. Ao lado negro mesmo do ser humano. Então, dentro do mercado, ele como pensador, nesse mercado do trabalho, especificamente, desse mundo do mercado, ele fala e coloca o lifelong como um lifelong de aprendizado, uma vida de aprendizado e um novo modelo, que é o quê? Continuar aprendendo ao longo da vida. Então, o lifelong learning, para que é? Para você se reinventar. Professor, mas eu quero parar de estudar agora. Ok, tudo bem. Então não reclama da vida, tá certo? Porque mesmo estudando você vai ter que reclamar do mesmo jeito, né? Então vai acontecer. Você pode aprender um pouco mais e ir melhorando. E hoje, por exemplo, nós temos pesquisas do IBGE que falam que quanto mais você tem anos de estudo, mais você tem qualidade de vida. Resultado, começa a pensar sobre isso. No lifelong learning. Lifelong learning, tá? Outro pensamento que ele reforça, trazendo essa questão do mundo, do mercado, em específico do trabalho, corporações, dinheiro, nações existem apenas em nossa imaginação. Nós os inventamos para nos servirem, porque chegamos a sacrificar nossas vidas a seu serviço. É claro, se você está e vai trabalhar numa empresa, né, apenas por receber no final do mês, sempre vai ser um sacrifício enorme, um marasmo. Se você está trabalhando, vai trabalhar, por exemplo, numa empresa em que você se sente mal estar dentro dela, e você não está contribuindo para isso, meus queridos que estão aí do outro lado da telinha. Lembre-se que esses passos, nestas 5 mudanças que eu vou relacionar para vocês agora, precisam ser feitos, tá? Preste atenção. Humanos trabalharão lado a lado com a inteligência artificial. É uma máxima. Isso já está acontecendo, mas vai antecipar muita coisa em 2050. E aí eu vou ter que desenvolver o quê? Primeiro, saber lidar com as concorrências, saber lidar com o trabalho durante os outros pilares da vida, com mais estudos, aonde você quer trabalhar, em ser mais flexível com os horários, em trabalhar mais com a tecnologia, em desglobalizar e globalizar ao mesmo tempo e lidar com as novas profissões. Todavia, você vai ter mais conectividade, a tua capacidade de atualização vai ser maior, mas você vai ter que voltar e focar nos conhecimentos, nos avanços científicos, principalmente para você competir
com as máquinas, principalmente aí. Nesse contexto, você vai ver que de 2018, por exemplo, no atravessar de 2020, gente, as funções se tornaram mais estáveis. Ok, você está vendo aqui, né? Porém, as que são redundantes, ó, diminuíram. Está vendo a diferença aqui, ó? Elas diminuíram. As novas profissões, as novas funções, ó, aumentaram em relação a 2018. Olha o pulo que já teve. Quase o dobro, gente, de novas funções. Isso quer dizer o quê? Que hoje essas novas profissões vão ser reforçadas por mecanismos que vão trazer novas habilidades. Isso tudo controlado por quem? Pela forma, gente, a forma de fazer com que vocês avancem, meus queridos. Vejam bem, olha só o que a gente pode avançar. Veja bem aí o que a gente pode avançar em relação a isso. Olha o que a gente tem como um principal momento de reflexão sobre as novas profissões. Eu tenho, sim, que colocar toda uma perspectiva. E essa perspectiva traz em cima de questões que vocês vão fazer, tá certo? Vocês vão fazer questõezinhas, E essas questõezinhas estão ligadas a este conteúdo que nós colocamos. Lembra que o professor levantou sobre as profissões. Opa, se ele levantou sobre as profissões, eu tenho algumas questõezinhas que eu posso estar lá já colocando para vocês aqui, ó. De cara. Já colocando para vocês aqui, tá vendo? Olha aí que eu já coloco para vocês. Tá vendo aí? Considerando a dinâmica entre tecnologia e organização do trabalho. Olha como é que eu coloco para vocês. Onde é que eu tenho a origem aí do pessimismo em relação a essa relação de trabalho? Ah, mas é porque eu coloquei antes, né? Seria na ideia de progresso. A ideia de progresso aí, ela já traz toda a concepção do trabalho. Então, o mercado ele vai se evoluir pelo progresso. Mas em uma outra situação, onde eu analiso aí o Taylorismo e principalmente o Fordismo, que vocês já viram em outras disciplinas, eu pressuponho o quê? Que nessa perspectiva o trabalhador ele vai ter em tempo flexível como hoje, né? Ele adquire mais controle sobre si, sobre o processo de estar ali se autocontrolando, ou é o próprio trabalho que vai ter uma supervisão maior em termos de estar monitorando aquele trabalhador através dos seus resultados. O trabalho ele é fisicamente descentralizado e o poder sobre o trabalhador ele é mais direto? Sim ou não? E aí nessa perspectiva, comparada à organização do trabalho, por exemplo, ao que se falava muito no início do trabalho lá do Taylorismo e do Fordismo, qual é a concepção que você tem, meus queridos? Quais são as concepções que vocês têm? Primeiro, eu tenho que entender qual é o pressuposto, né? E o pressuposto, ó, os mecanismos de controle vão continuar, que eles sejam deslocados dos processos para os resultados do trabalho, ou seja, o controle e o monitoramento vai existir sempre, mas como a agressividade influencia nos conflitos sociais, por exemplo, hoje em dia, essa agressividade que é utilizada dentro do capitalismo, como é que ela influencia? Reflita sobre isso, saiba sobre essa situação e imagina o que é que você pode melhorar. Você pode melhorar porque sabendo o que é agressividade, você pode focar, ó, em assertividade. O que nós precisamos ter hoje, gente, porque o grau de assertividade, ele combate a agressividade. E a agressividade, ela vai ter uma repercussão grande. Esta repercussão vai trazer menos lucros dentro do mercado de trabalho. Ou seja, entenda, meu querido e minha querida, que esta primeira aulinha do nosso módulo, ela traz um diferencial nas temáticas de projeto, não é? Eu espero que você se prepare, porque vamos ter mais assuntos muito mais profundos em relação a como você vai elaborar seu projeto agora no projeto 2, focado em estar construindo este novo projeto junto com você, tá bom? Vamos fazer um intervalozinho de 3 minutinhos e retornamos com outra disciplina. Fui!